O essencial é invisível aos olhos. Oiê, tudo bem? Bom, aqui estou eu de volta com mais um livro e hoje eu queria falar sobre O Pequeno Príncipe, que essa edição minha aqui ela é bem antiguinha, inclusive ele é a primeira releitura que eu faço esse ano. Enquanto eu tava organizando assim as minhas coisas, falei assim, nossa, eu quero reler alguns livros e O Pequeno Príncipe era um deles. E assim, eu fiquei meio nervosa com algumas coisas, então se eu fizer alguns comentários meio estranhos ou parecer meio brava ao longo desse vídeo, fica calmo que no próximo eu já tô normal, eu acho. Mas enfim, eu pensei, inclusive, que eu não ia chorar lendo esse livro, porque eu li quando era mais nova e eu chorei. E assim, quem me conhece sabe que eu detesto pegar um livro pra chorar. E não é porque eu sou durona, é pelo contrário, porque eu sou muito mole com muita coisa. Então assim, não é difícil me ver chorar, sabe? Vamos supor, tenho 12 TPMs no ano, 3 delas são bravas e o resto é tudo chorando. Choro por qualquer coisa. Então, como eu gosto de ler, geralmente eu gosto de pegar uma coisa que eu sinta que eu não vou chorar, entendeu? Então tem que ser um livro muito bom, que me faça chorar pra eu gostar e aceitar numa boa. E esse é um livro bom, que vale a pena chorar. Mas hoje eu não tô tão feliz assim por ter chorado, então eu tô meio agressiva. E enfim, O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, e eu não vou ficar repetindo o nome dele por motivos de o meu francês é uma bosta, era um piloto francês que escreveu vários livros e o mais famoso é esse, que é O Pequeno Príncipe, que é meio autobiográfico, tem uma cara de ser um livro infantil, meio fábula, mas não é tão infantil assim, ele é para adultos, meio disfarçado de ser infantil. E tem muitas coisas, muitos elementos nesse livro que mostram que ele é meio que autobiográfico. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, né, obviamente, ele tem um título de nobreza, e assim também tinha o Antoine. Eu não sei se eu falei certo, mas assim também tinha o autor, porque ele era conde, só que, tipo, a família dele empobreceu, então ele era da aristocracia, mas tinha empobrecido. Aí, se eu não me engano, acho que ele tentou estudar, ele não passou em um exame primeiro pra, não sei se foi pra academia naval, alguma coisa assim, e tentou estudar arquitetura por algum tempo, lá em Paris, mas aí depois ele acabou entrando lá no negócio dos aviões, que eu esqueci o nome agora, como se fosse tipo a Força Aérea lá da França, é que eu realmente esqueci o nome agora. E enfim, essa história ela é muito linda, e tem vários desenhos fofinhos. Quem me acompanha e me conhece no Instagram sabe que não foi essa versão minha que eu li, mas eu fiquei olhando ela pelos desenhos e porque eu amo papel, sabe? Eu não sei, eu quero comprar um Kindle, mas eu não sei como que eu vou fazer com o Kindle, porque eu amo papel, gente. Eu gosto de virar o papel, eu gosto de sentir o livro, eu gosto de riscar o livro, porque eu risco mesmo. Eu, sabe, faço anotação, então não sei como que eu vou fazer isso num leitor digital. E ele já caiu em domínio público, então assim, se vocês quiserem ler, não é crime, né, na internet. Eu li uma versão em inglês, porque eu estou sem muito dinheiro agora que eu tô voltando a trabalhar e organizar a minha vida. Mas eu vou comprar ele também em inglês em papel, porque eu sou dessas. Eu gosto de papel e em breve ele estará aqui em algum lugar dessa estante, muito provavelmente por aqui. Mas ele é um clássico moderno que conta a história de um pequeno príncipe. Aliás, antes disso, né? É a história de um piloto que sofreu um acidente e foi parar no deserto do Saara. E aí ele tá lá com o avião dele quebrado e ele precisa consertar o avião para sair dali e voltar para casa. E aí, nesse meio tempo, ele encontra um pequeno príncipezinho que veio de algum planeta, que no caso acho que é o Eu esqueci o nome do planeta, gente. Eu tô esquecendo tudo hoje. Eu tô maravilhosa demais hoje. Mas enfim, ele tem um planeta que é só dele
e ele veio desse planeta para a Terra. E aí durante o livro vai contando a história dele, a jornada dele até chegar na Terra. E tem várias alegorias, por exemplo, ele antes de chegar na Terra, ele vai no planeta de um cara que é um geógrafo, ele vai no planeta de um cara que é vaidoso, no planeta de um cara que é bêbado, no planeta de um rei, no planeta de um homem de negócios. E ele faz várias analogias que são vários tapas na cara da gente, sabe? Assim com luva de pelica, porque ele vai mostrando quanto a gente cresce e perde a nossa essência de criança, de quando as coisas eram todas simples e etc. E eu fico chorando horrores. E enfim, o Pequeno Príncipe ele tem uma rosa e ela apareceu do nada, a semente ali brotou no planeta dele. E ele foi olhando para saber se não era um baobá, que no caso é tipo uma planta que meio que destrói as coisas. Então se fosse um baobá ele ia arrancar enquanto estava crescendo, mas estava meio diferente do baobá, então ele deixou a planta crescer e aí apareceu a rosa. E a rosa era a coisa mais bonita que ele tinha visto na vida. Então ele se apaixonou pela rosa e ele regou a rosa e ele cuidou da rosa. E eu não vou chorar. Ele ficou lá cuidando da rosa e ele tinha uma relação com a rosa até o dia que ele percebeu que a rosa tinha mentido pra ele. E a rosa ela era muito vaidosa, então isso meio que dificultava a relação dos dois. E aí ele decide partir pra viajar, pra ver o mundo, na verdade o universo, né, nesse conceito, e ver outros lugares e ver outras coisas e conhecer outras pessoas. Então ele larga a rosa lá, e aí a rosa tipo fala que a rosa ama ele, etc. E aí tem aquela coisa assim, mas ele vai embora do mesmo jeito e a rosa super orgulhosa, tipo, não, você já decidiu e vai tranquilo. E aí ele começa essa jornada de ir para os outros planetas, até que no geógrafo, o geógrafo meio que alerta ele que as rosas não duram para sempre. Porque eu acho que na cabeça do Pequeno Príncipe, ele pensou que ele podia dar a volta ao mundo, mas na hora que ele quisesse voltar para a vida dele, ele ia encontrar tudo do jeito exato que ele queria, porque afinal de contas ele tomou cuidado, ele foi remover as coisas, tirar a sujeira, proteger a rosa antes de partir, limpar os vulcões. Então eu acho que ele queria dar a volta e chegar ali na hora que ele decidisse, sabe, voltar para casa e encontrar tudo no mesmo estado. E aí o geógrafo vai e avisa ele que as rosas são efêmeras, elas não duram para sempre. E é quando ele começa a sentir saudade de casa, mas ele não vai para casa a princípio, ele ainda pergunta onde ele deveria ir, e o geógrafo diz que ele deveria ir à Terra. E na Terra ele conhece o piloto, para quem ele começa a contar essa história e pedir desenhos e várias coisas, e tem tantos personagens aqui, a raposa. Sabe, eu sempre choro com as partes da rosa e com a parte da raposa. Sempre, é batata. E o final também, que eu não vou contar. Mas aí eu leio e eu fico chorando, aí eu fico brava comigo porque eu vou chorando, mas eu não sei, não consigo não chorar. E existem várias teorias sobre esse livro, né? A mais famosa, eu acho, é que ele tá encontrando com ele mesmo, como eu falei pra vocês. Ele criança, com outra visão de mundo, e dá vários choques de realidade nele. Mas aí também tem umas outras coisas que eu fui pesquisando pra ver a teoria e tudo mais. E, gente, tem muita coisa da literatura que às vezes eu considero tipo fofoca dos artistas, sabe? Dos artistas, no caso, os autores. Porque às vezes a gente lê uma obra com uma visão, mas aí a gente meio que vai descobrindo a vida dos autores e etc. E aí parece que craquela toda aquela visão bonita, assim, sabe? Tipo, craquelou, fez um vidro assim, pá, destruiu. E eu tô me sentindo assim meio que com o Pequeno Príncipe, porque eu fui fazer as pesquisas e tudo mais. E parece tão bonito, né? Ver aqui ele falando da rosa, fica assim, nossa, que lindo, que fofo. Que fofo, né? A rosa, no livro, no caso, seria a Consuelo, que era a esposa dele. E assim, o relacionamento do Antoine
o relacionamento dele com a Consuelo, ele era cheio de idas e vindas, de, sabe, turbulências, traições. Más línguas dizem que traições de ambos os lados. Então, essa coisa assim de largar a Rosa, voltar pra Rosa, é biográfica, é muito biográfica. E aí eu fui lendo coisas, por exemplo, acho que ele a pediu em casamento quando eles se conheceram, no mesmo dia, e ele era tão assim, doido de amor, de paixão, que não sei. Ele escreveu uma carta de 40 páginas para Consuelo. A Consuelo é salvadorenha e acho que os dois se conheceram em Buenos Aires, se eu não me engano. E aí tem toda a história que parece realmente uma cena de filme, de ele pedir um beijo pra ela e ela não querer dar enquanto eles estão no avião, e aí ele finge que vai derrubar o avião até ela aceitar, ela aceita desesperada, e aí ele pede ela em casamento e tipo, eles nem se conheciam. E aí ele escreve uma carta pra ela com 40 páginas, coisa que eu não conseguiria fazer. E olha que falam que eu escrevo bastante. Eu sei que eu descrevo os negócios quando eu tô inspirada. Meu Deus! Mais 40 páginas pra um cara que ainda, tipo, some. Sabe, eu não sei se eu tô triste porque eu tava chorando lendo o livro ou porque eu tô com raiva do Antoine. Porque, sabe, eu achava tão bonitinho, tão fofinho. E é bonitinho, é fofinho, mas agora eu tô com raiva dele. Porque, ai gente, sabe? Assim, tem tanta coisa que dá pra gente copiar dos autores e se inspirar neles. E, por exemplo, eu queria que alguma pessoa escrevesse alguma coisa assim tão bonitinha, tão cheia de significado e poesia quanto o Antoine. Mas, né, gente, dá pra parar por aí. A gente não precisa se inspirar no resto da vida dele, não, viu? Exceto a parte, assim, de, olha, ele era um grande piloto, ele escreveu vários e vários livros, não foi só um. É que O Pequeno Príncipe foi o que ficou popular como clássico moderno e etc. Até mesmo pela simplicidade, pela singeleza, que é o que sempre me prende nesse livro, porque tudo é tão simples, sabe? Os desenhos, as aquarelas, elas são simplérrimas. E tipo, sabe, ele fala umas reflexões que deixa a gente tão pensativo nas coisas. E aí isso, né? Queria que ele e a Rosa estivessem bem, ou sei lá. Mas enfim. Ele morreu, se eu não me engano, acho que em 44 também, que foi o ano que foi lançado O Pequeno Príncipe. Se eu estiver falando errado, eu corrijo na hora de editar o vídeo. Mas ele morreu ao mesmo ano numa expedição também com um avião. E aí o avião dele foi bombardeado, inclusive por um cara que era fã dele, fã dos trabalhos dele, que ficou muito chateado por ter meio que matado ele. E existem várias similaridades com o livro também, no contexto... Não, eu não vou falar isso porque senão eu vou dar spoiler. Mas existem várias similaridades dele, da vida dele com o livro, no sentido da morte, no sentido de tantas outras coisas. Inclusive, ele foi inspirado a escrever essa passagem do deserto do Saara porque, se eu não me engano, acho que o avião dele ficou preso. Eu não lembro se foi no Saara, mas ficou preso em algum lugar, aí caiu, falhou e tudo mais, e aí foi um beduíno que resgatou ele para ele poder sobreviver. E sabe, são tantos detalhes, são tantas coisas que, por mais que eu esteja nervosa agora, elas enriquecem muito a história no sentido de compreender como, porquê, e etc, etc, etc. Eu acho que O Pequeno Príncipe, ele merece, com toda certeza, ser chamado de um clássico moderno. Ele não é um livro pretensioso. Inclusive, eu li também hoje que ele meio que foi encurtado várias vezes, porque ele queria dar esse tom, assim, de simplicidade. E isso é uma coisa também, né? Lá vou eu falar do Gatsby de novo, mas vou falar do Gatsby de novo, desculpa. Sabe, eu acho incrível porque às vezes a gente tem mania de achar que um livro bom é um autor que escreve muito, que tem coisas enormes, e aí vem um Fitzgerald ou um Saint-Exupéry,
com um negocinho pequenininho desses, escrito assim da maneira mais simples possível, e acaba com todo esse mito, essa visão de que o autor precisa escrever coisas enormes para vender ou para ser bem reconhecido, até porque tem livro que às vezes é grande em tamanho, mas né, gente, conteúdo assim bem difícil, né? E O Pequeno Príncipe não, é um livro que todo mundo pode aprender dele, independente de se você é criança e está lendo pela primeira vez, ou se você é adulto e está relendo, ou se você é adulto e está lendo pela primeira vez. Eu acho que eu nunca conversei com alguma pessoa que não gostasse do Pequeno Príncipe ou me falasse que nunca aprendeu nada com ele, sabe? Então, assim, eu indico a leitura para vocês. Tem gente que pensa que é simplesmente também um livro que inspira as pessoas a fazerem tatuagens bonitinhas e frases de efeito, mas não são só as frases de efeito soltas que vocês veem na internet, pessoal. É muito mais que isso, e a obra é muito bonita quando a gente pensa nela como um todo, sabe? Então vale a pena. Leiam O Pequeno Príncipe e me contem nos comentários se vocês vão ler, se vocês já leram, se vocês querem ler, se vocês não querem ler e acham que eu tô falando baboseira, sabe? Vamos conversar, beleza? É só isso que eu queria falar hoje. Tchau!